Os nossos próximos convidados, a partir de agora a gente ainda tem mais 2 convidados para conversar com a gente, eles irão compartilhar suas experiências com formação de professores nos seus países. Os nossos palestrantes receberam o documento do grupo de trabalho do CONSED e outras informações do Brasil para estabelecer esse diálogo de forma inspiradora. O nosso primeiro convidado, que vai começar essa conversa com a gente, é decano associado e gerente da NAI Internacional, o braço de consultoria oficial do Instituto Nacional de Educação de Singapura. Ele serviu em muitos comitês de elaboração de políticas do Ministério da Educação e é diretor do projeto para consultorias em estudos diagnósticos de sistemas educacionais, formação de professores e liderança escolar. Sua mais recente publicação é o livro From Traders to Innovators, Science and Technology. Seja bem-vindo, Dr. Go! Welcome, Dr. Go! Next, return. Okay? Hello, friends. Olá, meus amigos. Eu venho de um país tão distante. Olha, sinceramente, agora é 1h45 da manhã em Singapura. Então eu vou falar, e se minha voz começar a ficar mais baixinha, e os meus olhos começarem a fechar, vocês, por favor, só gritem Nima. E aí eu vou acordar, tá bom? Como vocês sabem, Singapura é um país pequenininho. 790 mil metros quadrados. Na verdade, 790 quilômetros quadrados. Se vocês correm a maratona, vocês conseguem correr em volta de Singapura. Não dá para se perder no país. É um país muito pequeno. Mas a gente acredita sempre que Singapura pode compartilhar muita coisa com o mundo. Para aqueles que já foram ao país, vocês sabem que nós somos um país multicultural. Temos indianos, pessoas que vêm da Malásia. Esqueci o resto, peraí. Tem chineses também. Pessoas que vêm da região da Eurásia e de outras partes do mundo. Singapura é um país singular. Muitos países não têm o que nós temos. Nós não temos recursos naturais. Mesmo a água, a gente tem que comprar da nossa vizinha, Malásia. Nossos políticos, eles brigam muito. Nossos vizinhos da Malásia falam, peraí, pessoal do Singapura, vocês estão discutindo muito. Eu vou cortar o abastecimento de água de vocês, hein? Nós também dependemos de outros países para a parte da construção. Imaginem então, nós não temos recursos naturais, mas nós temos um recurso muito importante, que é os recursos humanos. É por isso que desde a nossa independência, em 1965, nós nunca desistimos. Toda a população de Singapura tem que ter a melhor educação possível. E, felizmente, hoje, em Singapura, nós temos muito orgulho de ter um dos melhores sistemas educacionais do mundo. É claro que tem muitos concorrentes aqui, não é? Pessoal da Finlândia, cadê? Eu sei que na Finlândia vocês têm boas notas lá, não é? Então é sobre isso que eu vim falar, sobre a educação. E como é, então, que a gente consegue fazer tudo isso? Todos os anos, nós recebemos mais ou menos 3 ou 4 ministros da educação em Singapura, e eles fazem uma pergunta muito simples para a gente. Qual que é o segredo do seu sucesso? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Mas não tem segredo.
Se é que existe um segredo, é trabalhar bastante, ter vontade política e ter resiliência. A perseverança do nosso povo e um desejo profundo de ir bem e de sobreviver. Não tem segredo. Esse aqui é o nosso ecossistema da educação. Eu acho que ele é bem parecido com outras partes do mundo. Temos aqui essa parte que nós chamamos de currículo. O currículo é um componente central de todo um ecossistema. E tem um triângulo aqui que eu desenhei. O triângulo junta as faculdades de educação, de licenciatura, as escolas e uma estrutura que eu chamo de MOE. Onde que está a Linda? A Linda foi embora? Eu sempre falo, se vocês tiverem alguma pergunta sobre Singapura, sobre o sistema educacional, falem com a Linda, porque ela conhece muito bem. Esse triângulo é muito importante, eu vou explicar um pouco mais sobre ele depois. Mas é assim que começa tudo. Tudo começa a partir do currículo. Tem uma ligação aqui entre a escola, os alunos. E eu quero chamar a atenção a esse termo aqui, resultados desejados da educação, que está em vermelho. Esse foi um consenso ao qual chegamos em Singapura. Em 1997, as pessoas perguntavam para o ministro da Educação, olha, quando a gente faz uma pergunta para o médico, o que você faz? Os médicos respondem o quê? O médico fala, eu salvo vidas, não é? E o engenheiro, se a gente perguntar para ele, o que é que você faz? Ele vai falar, eu construo a cidade, construo a infraestrutura. E quando a gente pergunta para os professores, eles abaixam a cabeça, olham para baixo e falam, eu ensino. Nosso ministro da Educação falou, não, isso aí não provoca nenhum impacto. Não está nada boa essa resposta. Então, nós nos reunimos e nós fizemos uma tempestade de ideias, um brainstorming aí, por 2 semanas para ter uma resposta boa para essa pergunta. O que é que você faz então? Eu ensino. E qual é a sua missão? Eu moldo o futuro da minha nação. É uma declaração poderosa, não é? Eu moldo o futuro da minha nação. Obrigado, obrigado. Então é por isso que a gente tem esse resultado. E é isso que ajuda a educação do Singapura. Tudo isso direcionado para um caminho só. Então, esses são os resultados educacionais desejados do Singapura. E vocês podem ver aqui, nós queremos desenvolver nos nossos alunos a confiança. Queremos pessoas confiantes que podem contribuir com a sociedade. E por último, nós queremos um cidadão preocupado, porque hoje em dia, o povo de Singapura é educado como cidadão global. Os cidadãos de Singapura podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, podem se mudar para qualquer país e sobreviver em qualquer lugar do mundo. Então, nós sabemos que nós precisamos dizer ao povo do Singapura para voltar e para realmente disseminar todas essas características. A cidadania e a educação são muito importantes no desenvolvimento do nosso país. Então, esses são os resultados desejados da educação no Singapura. Bom, esse triângulo, eu gostaria de mostrar para vocês, é o modelo do triplo P. É o modelo educacional do Singapura. Lá em cima, nós temos o ministro de Educação, que organiza todo o raciocínio em relação das políticas. Quando essas políticas são promulgadas, elas são promulgadas do que nós chamamos de abordagem simples, top-down e bottom-up, de cima para baixo. Já ouviram esse termo? Top-down e bottom-up? É de cima para baixo e de baixo para cima. Quando é de baixo para cima, qual que é o consenso em relação aos professores, pais e alunos? É o seguinte, nós temos lá no topo os ministros, então as políticas precisam cobrir toda essa cadeia. E os nossos colegas que participam dos comitês também participam dessas discussões. E essas políticas estão relacionadas à NIE, que é o Instituto de Preparo dos Professores. Esse é o instituto onde nós preparamos os nossos professores. E como nós entendemos essas políticas muito bem, nós conseguimos traduzi-las ao nosso currículo. E mais importante, na nossa formação. Então, entre os professores, quando esses professores entram
no campo da escola, eles já estão praticando aquelas diretrizes. Então, todo esse triângulo aqui se fecha de uma forma muito boa. Isso ilustra por que o Singapura atinge uma educação de tanto sucesso. E nós temos mostrado esse triângulo a muitas pessoas ao redor do mundo. Tem muita gente que quer estabelecer essa estrutura triangular que cria sinergia e parceria entre o Ministério de Educação, as escolas e os institutos de formação de professores. Como essa batalha pode ser vencida, não é? Porque todo mundo sabe qual é a sua responsabilidade quando a política é promulgada e passa de cima para baixo. Então, os professores e as escolas, incluindo o Ministério de Educação, todos trabalham com total alinhamento e sinergia. Agora, para o currículo, bom, tem muita coisa para falar sobre a nossa base nacional comum, mas nós acreditamos que o currículo deve ter 3 grandes componentes. Primeiro, o componente escrito. Alguém estava falando que é muito fácil escrever um documento, né? Você pode ter o texto mais rebuscado e bonito do mundo, mas ensinar aqueles princípios e realmente concretizar o currículo é um grande problema. E examinar o currículo é ainda mais difícil. Então, novamente, nós temos aqui um triângulo de 3 componentes que são muito importantes para o currículo e essas 3 coisas precisam ser muito bem pensadas. Bom, a gente mostrou o nosso marco da educação para muitos países, incluindo países de todos os continentes. Aqui nós temos os resultados desejados. Desculpa, eu tô tossindo até um pouco. Foi uma jornada longa com o avião. Bom, esses são os pilares do que nós chamamos de marco da educação. Tudo isso contribui para trazer uma transformação educacional de sucesso. Então, o primeiro ali é o currículo, o segundo componente é tecnologia, políticas de RH, muito importante, e o quarto é formação de professores. O último não estou nem conseguindo ler. Ah, sim, liderança escolar. É liderança mesmo? É. E aqui embaixo, precisa de dinheiro. O povo chinês fala, não tem dinheiro, não tem conversa. And so we have the results, Aqui nós temos os resultados, os processos e o aporte, né? Então, o aporte está relacionado ao processo e os resultados que você atinge estão de acordo com os seus resultados desejados. Então, é um marco muito simples, é uma estrutura bem simples e eu vou falar para vocês. Isso dá certo se você se dedicar. E esses 4 pilares aqui estão todos interconectados. E hoje a gente tem mais um pilar, que é TI, que é o quê? Tecnologia, claro. Então a gente tem, no final das contas, 6 pilares. Agora eu só quero resumir para vocês um pouquinho de como o Singapura conseguiu atingir o seu status atual. São motivos muito simples. Primeiro, nós sempre focamos no progresso. Nós temos um Ministério de Educação muito progressista. Nós acreditamos que a educação não é apenas para hoje, mas também para o futuro. Certo? Não dá para você focar só no dia de hoje. Você precisa fazer a educação do futuro. Por exemplo, hoje nós temos uma educação muito baseada em competências e passamos também para a educação baseada em valores. O nosso foco hoje é aplicar o ensino, aplicar a aprendizagem, criar situações de aprendizagem. E depois nós temos também um preparo muito profissional, muito responsivo dos professores. A palavra-chave aqui é que a aprendizagem vai para a vida toda. Nós temos experiência entrevistando possíveis professores, então a gente sempre pergunta para os nossos candidatos: bom, fulano, por que você quer ser um professor? E alguns falam: ah, porque eu tenho chamado. Sabe o chamado? A gente fala: quem chamou vocês? Aí eles não respondem mais, né? Eles desistem de responder. E alguns falam: quando eu era criança eu gostava muito de ensinar. Ainda mais interessante, né? Mas enfim, qualquer que seja a vocação
da pessoa. A gente sempre fala, se você quiser ensinar, você sempre tem que se lembrar do seguinte: você vai continuar aprendendo e aprendendo até você acabar a sua carreira. Porque o seu conhecimento é crucial para o desenvolvimento dos seus alunos. Então, essa mensagem é sempre enfatizada para os nossos professores. E às vezes, a gente sempre acredita que os professores são muito importantes. E todos são igualmente importantes. Os líderes escolares também. Os dirigentes, os gerentes da escola precisam ser valorizados. Vocês ficariam surpresos como eles são importantes e fundamentais. Vocês concordam ou não? Obrigado, Emílio. O Emílio já foi para Singapura, tá? Então ele é um amigo meu, ele sabe tudo. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para o Emílio aqui. Mas, de verdade, amigos, quando nós formamos bons professores e bons líderes, nós temos bons resultados. Você precisa entender o que os professores estão fazendo e como que nós podemos mudar aquela liderança, aquele modelo do século passado que não progride. Eu vou falar uma coisa muito séria. A gente precisa enfatizar para muitos países no mundo, a gente sempre fala, e é por isso que muitos deles nos consultam para a formação de professores e sugestões. Preparação dos professores. Nós sempre falamos para os professores que ensinar não é um emprego. Se você quiser emprego, procura outro setor. Ensinar é uma profissão, não é um emprego, é uma profissão. Se você quiser um emprego, esquece o trabalho de professor, porque o seu trabalho como um professor é um trabalho de grande responsabilidade. Não vamos esquecer que o futuro do país depende do que você faz em sala de aula. Então não dá para desmerecer isso. E nós sempre enfatizamos para os nossos professores que eles precisam ter um grande desejo de ter sucesso. Quando eles olham os jovens alunos, as crianças se desenvolvendo ao longo dos anos, até se tornarem homens e mulheres de sucesso, isso é algo muito gratificante. Vocês entendem? Todos vocês aqui que são professores, vocês concordam com isso, não é? 2 ou 3 anos atrás, quando eu estava entrando na cantina lá da nossa instituição, chegou um cara por trás de mim e que me pegou, eu fiquei com medo, né? Um homem grande, eu achei que eu estava sendo estrangulado pelo incrível Hulk ou alguém assim. Ele falou, oi senhor. E eu olhei para cima e falei, quem é você? E ele falou, eu fui seu aluno. Você me deu aula no 3º ano. E isso 40 anos atrás. E eu perguntei, como é que você lembra de mim? E ele falou, porque você me fez sentar na cadeira, lá do fundo da sala. Porque eu era um menino elevado, então eu lembro do senhor. Eu falei, você não pode lembrar de mim por um motivo melhor, não? Mas de verdade, é muito bom você ter alguém que lembra de você, porque você ensinou algo de valor. É realmente maravilhoso. Então, se você quiser ser professor ou professora, por favor, demonstre o desejo de você fazer o melhor pelas crianças. E 4, uma política nacional focada e dirigida por professores. Isso é muito importante. No Singapura, os professores são preciosos para nós. São valiosos. Nós tratamos os professores como joias. Como joias, exatamente. Até o ponto que às vezes a gente acha que eles estão sendo até... A gente acha até que eles estão realmente vestindo essa camisa. Sabe o dia do professor? Você recebe qualquer coisa no dia do professor, menos um carro, né? Mas, de verdade, essas pessoas são muito importantes. E o Ministério de Educação acredita que tem uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês. O novo professor, o salário inicial de um novo professor tem que ser o mesmo, equivalente ao salário inicial de um advogado, de um engenheiro e de um médico no serviço. That means teaching is... Isso significa que a profissão do professor é honrável. Eu queria
falar outras regalias dos professores de Singapura, mas eu não vou nem falar isso, porque quanto mais eu falo, alguns de vocês olham para mim e falam, posso candidatar para uma vaga em Singapura? Eu acho que a gente devia abrir as portas para o pessoal aqui, né? Porque Singapura tem poucas pessoas, né? A nossa população só tem 5,6 milhões de pessoas. Os nossos jovens pais não querem ter filhos. Se tiver 2 dígitos de renda, o pessoal não tem filho. É isso que eles falam lá. E é claro que a idade de aposentadoria agora para o professor acho que é de 65 anos. E o governo de Singapura está tentando aumentar para 67. E o professor no Singapura tem anos sabáticos. Eu acho que depois de 7 anos de carreira, você pode viajar para qualquer lugar do mundo para aprender novos ofícios, novos treinamentos. Sabe onde muitos deles vão? Vocês ficariam surpresos. Muitos deles fazem cursos de hotelaria, de medicina, de diferentes áreas durante alguns meses. E a gente pergunta, por que vocês fazem isso? Porque quando eles se vinculam a uma instituição que não tem nada a ver com o ensino, tem muitas coisas que eles podem aprender, porque desenvolvimento de carreira em Singapura é uma coisa muito importante. E de verdade, amigos, é aí que a gente tem que prestar atenção nos jovens. Qual é a carreira que eles querem seguir depois da escola? Talvez eles sejam muito jovens para pensar, mas eles já têm que ter alguma ideia para o que fazer depois que terminar a escola. Bom, esse último ponto aqui é muito interessante. Tem um link entre escola e a instituição, né? A instituição superior. Então, o sistema educacional no Singapura, quando a gente fala do sistema educacional, a gente não está só falando da escola, a gente também fala do ensino superior. E em muitos países, eu vou falar para vocês, muitos países tendem a esquecer do ensino superior. Isso é algo que nós acreditamos que eles erram. A gente sempre lembra outros países disso. Você precisa ter a certeza que a transição do ensino secundário para o ensino universitário seja bem feita. Tem uma série de transições a serem feitas para que o que os alunos aprendem na escola, no ensino médio, possa ser traduzido e transferido para o seu ensino universitário. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabiam que no Singapura a gente ensina os nossos alunos de um jeito diferente. Nós ensinamos eles a questionar, pensar e explorar, a analisar um problema de diferentes perspectivas. E nós ensinamos os alunos a ser críticos. Todas essas habilidades são ensinadas no nível universitário. Então, quando os alunos vão para a faculdade, eles não são alienados pelaquela antiga forma de ensinar. E eu preciso dizer outra coisa para vocês. Os professores universitários são muito engraçados. São as pessoas mais engraçadas e teimosas do mundo. Teimosa, sim. Oliver, não quero falar diretamente de você, mas infelizmente a Linda Hammond não está aqui, senão ela ia me estrangular. Por quê? Porque eles estão ensinando na universidade há tanto tempo, que quando você chega na sala deles, eles dizem a você, menina, você vai aprender isso comigo, faz o que eu mando. Mas eles esquecem que aquela forma de ensinar pode ser obsoleta, né? Pode ser obsoleta. Eles vivem num mundo deles, eles vivem na própria bolha. E a relevância dessas tradições antigas muitas vezes é baixa para hoje em dia. Então, no nosso ensino superior em Singapura, nós sempre prestamos atenção nas inovações do país e da escola. Por isso que a sinergia é muito boa entre a escola e as redes de ensino superior. O professor no Singapura, só mais uns pontos aqui, ele é bem treinado, confiante e profissional. Ele vê o ensino não como um emprego, mas como uma profissão. E é apaixonado e gosta de moldar o futuro da nação, porque é esse o trabalho do professor. E eu posso dizer para vocês, com honestidade, que toda a formação de professores no nosso instituto, a gente vê o orgulho neles no dia da formatura. Nós temos um juramento. Vocês têm juramento? Vocês têm o juramento do professor, sabe? Quando você termina a sua formação,
nós temos um juramento. E quando você vê os professores fazendo o seu juramento, é muito bonito. Você vê ali o que você criou, é uma cena muito bonita, todos falando juntos, engrossando o coro, dizendo que querem fazer algo pela vida das pessoas. E o líder escolar no Singapura também é uma pessoa muito importante. Vocês podem ver que no topo do triângulo nós temos o líder pedagógico. Essa pessoa precisa saber as estratégias pedagógicas, precisa saber o que é uma pedagogia inovadora. E aqui no centro dessa pirâmide, precisamos dos líderes comunitários, pessoas que conhecem o ambiente da escola. Pessoas que podem compartilhar a experiência escolar com a comunidade. E por último, mas não menos importante, na base do triângulo, é muito importante ter um diretor que seja um líder visionário. O diretor precisa olhar para o sistema educacional não hoje, mas de olho no futuro. Esse é o papel do diretor hoje no século XXI. E todo ano, na nossa instituição, nós recebemos aproximadamente 300 diretores de escolas e reitores de faculdades vindos da China. 300 deles vêm todo ano para o Singapura. Nós sempre perguntamos para o ministro de Educação da China, o que vocês querem aprender com Singapura? Sabe o que eles falam? Nós queremos aprender muita coisa com o sistema de vocês. Por mais que a China, a população da China tem mais gente na China que no Brasil, não é? Sim, a China é tão grande, mas ainda assim eles estão dispostos a aprender. Vamos lá, se a China está disposta a mudar, e o Brasil? Com certeza dá para fazer. Não tem problema. É só precisar ter um desejo profundo. Só caso de ter um desejo profundo. Então, como parte do programa de desenvolvimento dos nossos professores, nós temos duas regras. Aqui do lado esquerdo, nós temos a formação de bacharel, que os professores podem ter, e eles podem subir para programas certificados até tirar o seu PhD. Tem também o bacharel de meio período. Então, eles têm a possibilidade de obter o seu PhD, o seu doutorado em educação. E aqui do lado direito, nós temos os professores que já têm diplomas. E eles podem também chegar no estágio do PhD. Todo ano, no Singapura, o professor precisa passar por 100 horas de formação profissional. Isso é obrigatório, pessoal. 100 horas de formação profissional para todos os professores. E tudo isso é registrado anualmente. Tudo isso é financiado pelo governo. Então, alguns professores que vêm para a nossa instituição, alguns professores fazem formação em outros lugares para conseguir cumprir as suas 100 horas. Agora, por que a política é bem sucedida no Singapura? Bom, tem alguns motivos. Nós sempre definimos o marco de Singapura como um marco de descentralização centralizada. E nós chamamos essa abordagem de cima para baixo e de baixo para cima. Porque as políticas precisam ter um consenso, todos precisam estar de acordo, mas é claro que não é fácil. Eu vou dar um exemplo, eu acho que o próximo slide já mostra. Bom, esse slide em particular mostra como funciona o nosso marco. Vocês podem ver que tem uma linha pontilhada aqui embaixo. Em cima da linha pontilhada, nós temos o sistema centralizado. Nós temos aqui as políticas que vêm do Ministério de Educação. E nós temos aqui os indivíduos do lado direito, o diretor-geral de educação, o vice, todas as figuras proeminentes do Ministério de Educação. Nós temos 4 diretores regionais e nós temos 27 superintendentes escolares. Uma vez que a política passa de cima para baixo, chegando no nível da escola, aqui na base, é aí que a descentralização acontece. Por quê? Porque no Singapura, os diretores têm muita autonomia. Sabem autonomia? Autonomia, sim. Autonomia para gerir escola. E eu posso dizer para vocês honestamente que isso é muito, muito importante. Uma vez que o diretor tem autonomia para gerir a escola, você consegue ver a coisa acontecer. Você consegue ver a criatividade vindo à tona. Dá para ver que a escola foi transformada. Até o ponto que hoje em dia nós temos um ministro de Singapura que desenvolveu uma nova política, que se chama
Toda escola é uma boa escola em Singapura. Todo lugar que você visitar vai ser uma boa escola. Essa é a política que ele estabeleceu. É uma meta, uma expectativa muito, muito alta, né? Mas eu posso dizer para vocês honestamente que nós vamos chegar lá. Então esse é o nosso marco. Bom, em 97, eu só queria dar um exemplo aqui para vocês de como as políticas têm esse efeito cascata e passam de cima para baixo, chegando à base nas escolas. Em 1997, o Singapura passou por uma transformação muito importante. A política tinha o lema: escolas que pensam, nação que aprende. Gostaram desse lema, pessoal? Escolas que pensam, nação que aprende. Gostaram? Bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as escolas precisam aprender a pensar. Claro, as pessoas, não a escola, mas coletivamente a nação dessa forma se torna uma nação que aprende. Então, isso foi um grande marco, foi uma inovação política que deu muito foco à criatividade e uma educação holística para todos. Então, como eu disse antes, isso é muito importante para poder valorizar a educação e como nós podemos traduzir esses resultados desejados da educação para o conteúdo curricular. Todo currículo que nós temos no Ministério de Educação precisa atender os resultados desejados da educação. Em outras palavras, a gente não pode cortar caminho, a gente precisa entender o objetivo. Em outras palavras, você precisa entender os resultados desejados de educação, ou RED, e qual é a estrada para chegar lá. Como resultado, nosso sistema mudou muito. A mudança na nossa educação agora é centrada no aluno. A gente é muito dirigido por habilidades e por valores. E esse slide aqui mostra essa iniciativa, Escolas que Pensam, Nação que Aprende. E essa é a nossa educação nacional. Muitos países chamam essa iniciativa de educação de cidadãos, ou de cidadania. São programas baseados em criatividade. Ao mesmo tempo, nós temos uma tecnologia que ajuda a impulsionar a educação no Singapura. E esse aqui é o nosso primeiro-ministro naquela época, o ministro Goh Chok Tong. Tem um nome parecido com o meu, mas a gente não é parente não, tá? Assegure que nossos jovens possam pensar por si mesmos para que a próxima geração possa encontrar suas próprias soluções para quaisquer problemas novos que venham a enfrentar. Essa é uma citação do nosso ex-primeiro-ministro. Então é por isso que a educação no Singapura, desde 97, decolou. Aí foi aquela ascensão. Porém, nós também temos problemas e desafios nessa visão de escolas que pensam, nação que aprende. Nós precisamos mudar essa abordagem pedagógica do ensino didático, precisamos transferir esses esforços e conhecimentos para os alunos, para passar para um ensino baseado em habilidade e qualidade. E precisamos mudar as abordagens de avaliação para atingir esse pensamento de ordem superior. Um ponto muito importante para todos nós é ter a infusão dos valores e da educação de caráter no currículo formal e informal. E por último, em Singapura nós acreditamos muito na pesquisa sobre educação. Vocês sabiam que todo ano o governo de Singapura dá à nossa instituição 20 milhões de dólares para trabalhar só em pesquisa de educação? E na nossa instituição nós temos a maior coleção de cientistas do mundo. São 200 cientistas trabalhando em período integral só com pesquisa de educação. Então vocês podem acreditar que as nossas políticas são baseadas em evidências, sempre. Então, quando nós preparamos os nossos professores, nós sempre damos foco nesse triângulo. Eu acho que está acabando o meu tempo. Eu vou falar sobre o último slide. Obrigado. Agora, esse aqui é o modelo V3SK sobre educação de professores. Esse aqui é o modelo. Meus amigos, hoje em dia a gente não pode esquecer dos valores na educação. São valores e mais valores. É por isso que a gente fala muito sobre a inteligência socioemocional, a aprendizagem socioemocional. Tudo isso se resume a valores. E é por isso que nós temos aqui 3 pilares de valores. O primeiro bloco são valores centrados no aluno.
o professor tem que entender quem é o aluno dentro da sala de aula, quais são os valores que eles precisam aprender. E o professor em si também precisa incorporar esses valores. E por último, os valores da comunidade. Claro que nós temos as habilidades e o conhecimento, que tem o seu papel. E esses blocos entrelaçados juntos compõem o desenvolvimento dos professores que irão moldar os cidadãos de Singapura no futuro. Olha, vou falar para vocês, esse diagrama está sendo divulgado no mundo todo e o pessoal brinca. Sabe o Azerbaijão? A gente estava analisando um documento, de repente a gente viu esse documento aqui, a gente viu esse quadro exatamente. E a gente perguntou para o pessoal do Azerbaijão, de onde vocês arrumaram isso aí? Eles falaram, ah não, foi um brainstorm que a gente fez, foi um trabalho super sério. Eu falei, nossa, que bom, vocês estão fazendo um trabalho excelente aí com esse modelo. Enfim, é para compartilhar mesmo, né? E nós temos um modelo de crescimento do professor, porque nós acreditamos que os professores aprendem a vida inteira. Portanto, nós temos aqui um diamante, mas não é acho que é um diamante, né? Nós temos vários KPIs. Eu não consigo ler direito aqui dentro do diamante, porque meus olhos estão se fechando cada vez mais aqui. Enfim, tem muitas palavras aí, vocês podem acreditar. Mas a história é a seguinte, meus amigos, o professor nunca termina o seu aprendizado, vocês têm que se lembrar disso, porque quando você para, o aluno para de aprender. E hoje nós temos o senhor Google aí no bolso, né? Sabe o senhor Google? Eu não sei se no Brasil é assim, mas nas escolas do Singapura, muitas vezes os nossos alunos não ficam satisfeitos. Quando o professor está lá ensinando, está lá o aluno no celular, fazendo pesquisa, falando, não, mas professor, o Google está falando isso aqui, ó. Desafiando o conhecimento do professor, sabe? Então, o que você vai fazer com essas crianças desafiadoras, né? Esse é um problema muito sério, meus amigos. Sabe por quê? Nós sempre falamos para o professor, você precisa tentar estar um passo à frente do aluno. Senão, se você ficar um passo atrás, aí você vai ter problema, né? É por isso que eu nunca paro de aprender também. Então, o modelo de crescimento do professor é esse daqui. Nós temos aqui ele elaborado. O professor precisa aprender a ser um educador ético, um profissional competente e, ao mesmo tempo, um aluno colaborador, um líder transformador e, novamente, isso é algo que a educação no Singapura dá muito foco, que é construir comunidades, ser um construtor comunitário, porque a escola não é isolada, a escola é construída a partir da comunidade, vem da base. Se vocês visitarem Singapura, vocês vão passar por várias escolas e vocês vão ver umas faixas bem grandes fazendo uma propaganda sobre o que a escola tem feito. Mesmo que haja outra escola perto da anterior, fazendo a mesma coisa, vai ter faixas gigantescas. E por que elas fazem isso? Porque as escolas têm orgulho do que fazem. Elas tentam incentivar os alunos. E há uma concorrência entre as escolas. É claro que é uma competição amigável, né, entre elas. O modelo de crescimento dos professores, a aprendizagem continuada, é importante. É o que está destacado aqui. O que é mais importante é o aprendizado contínuo e o crescimento. É claro, a flexibilidade e a autonomia. Eu queria falar uma coisa que não está no slide, mas que é muito importante. Lembrem-se, o desenvolvimento profissional de um professor, para que seja bem sucedido, tem uma coisa que é necessária. Tem que estar ligado ao desempenho do professor. Em outras palavras, a gente tem que assegurar que os professores continuem a aprender e que esse aprendizado se reflita na recompensa ou na compensação que ele vai receber. O nosso sistema tem que considerar essa vontade, essa paixão dos professores de continuar aprendendo. Aí sim, nós vamos ter sucesso
Do contrário, sem recompensar os professores, sem motivá-los, a gente é humano, né? Então, é preciso que eles tenham uma motivação também. Em Singapura é isso que nós fazemos. É por isso que, anualmente, os professores recebem um bônus de desempenho. Vocês recebem aqui também ou não? Sim ou não? Um bônus de performance, de desempenho? Venham para Singapura, então. Esse bônus de desempenho, eu vou contar para vocês, pode chegar a 4 ou até 5 meses de salário. Olha, de novo, os professores são muito importantes em Singapura. O modelo de crescimento dos professores também tem diversos modos de aprendizagem. Eles podem aprender sozinhos, aprender através de uma comunidade de professores, através de uma agenda ou mesmo online. Por fim, eu gostaria de compartilhar esses tópicos com vocês. Os pontos de transformação educacional de sucesso de Singapura. Esse slide é um que a gente sempre mostra para os nossos visitantes. Singapura era parte do Império Britânico por mais de 150 anos. Vocês aqui falam português, não é? Estavam no Império Português por quantos anos? 500 anos? É muito tempo, né? Mas a gente estava dentro do colonialismo britânico por 150 anos. O que é que eles deram para a gente, então? Qualquer forma de colonialismo é prejudicial. Mas eles deixaram 3 coisas boas para nós. Em primeiro lugar, um porto moderno. Número 2, nossa Constituição. Ou seja, nossa vida está protegida. E, em terceiro lugar, o idioma inglês. E é por isso que quando nós nos tornamos independentes em 1965, o senhor Lee Kuan Yew, alguém conhece ele? Alguém já ouviu falar do Lee Kuan Yew? Ele é um amigo meu. Quando ele se tornou primeiro-ministro, ele defendia a ideia de que nós precisávamos manter o idioma inglês como o principal idioma em todas as escolas. Mas isso não significa que nós jogamos fora nosso idioma materno, que é o chinês. Nós aprendemos o chinês. O pessoal da Malásia aprende seu próprio idioma, o pessoal da Índia aprende seu próprio idioma e nós também. Agora, o inglês é usado nas escolas. Isso tem sido muito importante para Singapura. Então, qualquer país que um dia foi colônia de alguma potência europeia precisa conseguir se livrar do seu legado colonial e trabalhar com perspectivas e políticas inclusivas. Algumas políticas não são populares. Em Singapura, quando nós adotamos o inglês como idioma principal, nós tivemos que fechar as escolas tradicionais vernaculares. Não temos escolas malaias, chinesas, indianas, somente escolas que trabalham com o idioma em inglês, mas que podem falar o seu idioma nativo dentro das escolas, sim. Isso causou algum descontentamento civil por um tempo. Mas é importante pensar que a educação tem que estar alinhada com as nossas necessidades do país, necessidades econômicas e sociais. E aí a divergência entre o desenvolvimento econômico e educacional acontece. Número 4, temos que ter uma abordagem pragmática da política, ao invés de uma abordagem ideológica. Nós não trabalhamos com ideologias, queremos trabalhar com coisas que funcionam. Não ficar só imaginando, porque se a gente ficar só imaginando, a vida vai passar. Então a gente tem que pensar que as políticas têm que ser pragmáticas. Bom, o último então.
a despolitização da educação e a vontade pública têm que ser inabaláveis para ter sucesso. Em junho, eu vou torcer para o Brasil, tá? Só queria dizer isso. Obrigado. Thank you very much. Obrigado. É uma difícil tarefa interrompê-lo, mas eu preciso dizer que os nossos educadores, apesar da lacuna gigantesca quanto à formação e à valorização, são pessoas com extrema capacidade de resiliência, são grandes, persistentes. Nós temos escolas na floresta, escolas no sertão, escolas no sul, numa temperatura completamente diferente da parte de cima do país. São grandes persistentes que precisam sim de formação e valorização. Bom, a nossa convidada de agora possui uma longa carreira em educação na escola e também como professora, vice-diretora, diretora e chefe de unidade nas esferas distritais e governamentais. Nos últimos 7 anos, trabalhou na Agência Nacional de Educação da Finlândia, na liderança do desenvolvimento da educação pré-primária e básica, além da educação e cuidado da primeira infância. Hoje é chefe do Centro de Inovação na mesma instituição. Vem ao palco Anneli Rautiainen. Rautiainen. Por favor, venha comigo. Bem-vinda. Olá, tudo bem? I'm very pleased to be here today. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer ao Itaú Social e ao Instituto Ayrton Senna pelo convite de poder dar a minha palestra hoje. Eu sei que há muita paixão e muita determinação aqui nesse auditório. E, com certeza, os mesmos sentimentos estão com aqueles que não estão aqui presentes conosco. Minha apresentação hoje será a seguinte: reflexões sobre a educação e o currículo da Finlândia e do Brasil. Eu fiz minha lição de casa, eu estudei o currículo de vocês e, geralmente, a gente fala das diferenças dos currículos. No entanto, eu tentei ter uma perspectiva positiva e procurar as similitudes ao invés das diferenças entre os dois currículos. Sempre me perguntam, como é que a gente pode copiar o seu sistema? Eu falo, olha, não dá para copiar nenhum sistema do mundo, não adianta. Dá para aprender com os outros. E eu tenho certeza que os meus colegas que já falaram aqui hoje estão aqui também para aprender e para dar suporte à aprendizagem de vocês. Então, esperamos que consigamos construir uma ponte entre a Finlândia e o país de vocês, o Brasil, e assim aprender juntos. E passar por essa jornada juntos. Porque, olha, ninguém consegue fazer as coisas por vocês. Então, vocês têm que assumir esse desafio e seguir adiante. E levar as pessoas de quem vocês precisam junto com vocês. Quando nós vimos os primeiros resultados, nós pensávamos que havia um erro. Como é que nós estávamos na melhor posição do mundo nos resultados PISA? Agora, isso não aconteceu do dia para a noite. Em cada um dos países tem a sua história, o seu passado e a sua cultura com a educação. Agora, com a minha idade, eu consigo olhar para o passado e para o futuro. Então, eu vim aqui compartilhar minha história pessoal. Meu pai nasceu em 1920. Ele nasceu na região rural. Ele nasceu na Rússia e me disse que quando ele tinha 10 anos, ele tinha acabado de sair da escola primária. E ele disse que na época, a Finlândia tinha um limite de 10 anos de idade. Aos 10 anos, as crianças tinham que escolher o caminho que queriam seguir. Era uma prova. Ele fez essa prova porque ele queria muito aprender. Ele teve que andar 5 quilômetros para chegar até a escola, bateu na porta lá do diretor e perguntou, e aí, como é que foi o resultado da minha prova? Posso entrar nessa escola para aprender mais? Eu quero aprender. O diretor respondeu o seguinte,
Sim, você passou na prova. Mas eu acho melhor você não vir para essa escola, porque você vem de uma família muito pobre. Ele era o 7º de 11 filhos da sua família. E aí meu pai me disse o seguinte, que ele voltou para casa, os 5 quilômetros caminhando, e ficou se perguntando, o que é que vai ser de mim agora? Eu não posso aprender mais. Ele foi um exemplo. Ele aprendeu, teve uma ótima carreira em Finlândia, e eu aprendi muito dele, a partir da sua atitude. Ele sempre queria aprender mais, conhecer mais e compartilhar mais. E foi aí que eu percebi que, quando eu era jovem, era importante para os meus pais educar os seus 3 filhos. Todos nós temos mestrado, hoje em dia, e na época eu não entendia porque isso era tão importante para os meus pais. É porque eles sabiam que, ao ter uma boa educação, isso já garantiria um bom emprego. E foi isso que aconteceu. Todos nós tivemos profissões e carreiras excelentes. Hoje eu tenho 5 filhos, mas nós vivemos num mundo diferente hoje. Eu tive que aprender que a educação não significa a mesma coisa para eles que significava no passado. É diferente do que o meu pai achava, ou mesmo do que o que eu achava. Meus 5 filhos são jovens adultos hoje. E agora eu que aprendo com eles. A minha filha me disse faz alguns anos, olha mãe, eu acho que eu preciso praticar snowboarding no Canadá. Meu filho estava no meio da faculdade e para mim foi difícil recuar. E aí eu perguntei, olha, e os seus estudos? No fim das contas eu falei, olha, se você acha que você tem que ir, então vai. Ela foi, perdeu a vaga na universidade e voltou depois para estudar a educação. O meu filho estava estudando economia e há alguns meses ele virou para mim e falou o seguinte, mãe, vou abrir minha própria empresa. Ele ainda não acabou a faculdade. Um dos meus filhos tentou entrar na faculdade de Direito 4 vezes. No final das contas, ele conseguiu. Mas no meio do caminho, eu dei alternativas para ele. Falei, olha, pensa nisso, pensa naquilo. E ele falou, não, mãe, o que eu quero é Direito. Eu falei, bom, então, continua tentando que você vai conseguir. E hoje ele está estudando Direito. Um dos meus filhos trabalha com tecnologia. Esse filho me disse que ele é muito buscado por diferentes headhunters, apesar de não estar se candidatando para nenhum emprego. Ele vive em outro mundo. De novo, eu tenho um outro filho que trabalha no Ministério da Cultura e do Meio Ambiente. Ele fica em casa com o seu filhinho, é um bebê. É ele que cuida do bebê, ao invés da esposa. A esposa dele está fazendo projetos de carros autônomos e de robôs. Tudo isso me diz o seguinte, eles vivem num mundo bem diferente do que o que eu vivi. O que é que a gente tem em comum? Nós compartilhamos o mundo onde vivemos. Apesar dos problemas que a gente tem com a educação no Brasil e na Finlândia, eles são educandos no mesmo mundo. A tecnologia já faz parte da nossa vida, quer gostemos disso ou não. A inteligência artificial, a realidade aumentada, as redes sociais já fazem parte da nossa vida. Ao mesmo tempo, os empregos estão desaparecendo. Os jovens estão criando seus próprios empregos. Há uma necessidade cada vez maior e uma busca por habilidades mais do que conhecimento. Há uma necessidade de mudar os sistemas tradicionais e a cultura de trabalho das instituições. Agora nós temos que ser mais flexíveis. Olha, eu fiz minha lição de casa, eu estudei esse currículo que vocês criaram no Brasil.
E eu quero parabenizá-los por essa reforma. A implementação de um currículo e um processo de criação de currículo é um modo muito coerente de reformar o seu próprio sistema. Quando a gente olha o conjunto de habilidades, que nós chamamos de habilidades transversais na Finlândia, nós vemos muitas coisas que são parecidas. Então, eu não vou olhar para as diferenças, vou olhar para as similitudes. É importante pensar e aprender a aprender. Isso tem a ver com o conhecimento e com o pensamento crítico científico. A competência cultural, a interação e a expressão na Finlândia tem a ver com o repertório cultural e de comunicação do Brasil. Não importa muito qual é a nomenclatura que utilizamos. O que é importante é que nós tenhamos um processo importante quando a gente pensa nos resultados dos nossos processos. Mas, com certeza, são habilidades das quais precisamos no mundo de hoje. Cuidar de si próprio e dos outros e lidar com as atividades do cotidiano. Isso na Finlândia. No Brasil, vocês falam do autoconhecimento e do autocuidado. Por quê? Porque muitas crianças vão para a escola com fome. E às vezes não tem ninguém que cuide delas. Habilidades de argumentação, de comunicação, competências para com a cultura digital, o empreendedorismo. Vocês falam aí de um plano de vida. Participação, influência, um futuro sustentável é o que vocês chamam de responsabilidade e cidadania. E o principal foco do nosso currículo é crescer como ser humano e como cidadão. Então, por favor, prestem atenção nessa parte. Não se trata somente de uma disciplina, de matemática, biologia, geografia ou química. A gente está falando de crescer como ser humano e como cidadãos. E com certeza é isso que vocês chamam de habilidades socioemocionais, responsabilidade e cidadania. Não dá mais para viver sem ter empatia, sem ter cooperação. E sempre me perguntam quais são as maiores inovações que eu já ouvi. Uma das minhas favoritas é a empatia. No meio da aula, se vocês colocarem um bebezinho no meio da sala de aula e vocês expressarem o seu sentimento com aquele bebê, vocês vão ver que os alunos ao redor também vão mostrar empatia para com aquele bebê. É um modo de comunicação diferente, que nunca, às vezes, havia sido compartilhado entre os professores e os alunos. Os alunos nos ajudam a implementar e pensar nos valores e metas que estabelecemos juntos. Não existe certo ou errado aqui. Se trata de aprender. E nós acreditamos muito que a aprendizagem acontece na interação. As crianças aprendem umas das outras, os adultos aprendem das crianças e as crianças aprendem dos adultos. E os adultos aprendem entre si. Aqui, nós também precisamos de habilidades socioemocionais. O aprendizado acontece em todos os locais. De acordo com alguns estudos finlandeses, os meninos falam que aprendem mais fora da escola e as meninas aprendem mais dentro da escola. E aí, não importa qual é o conceito de escola que nós tenhamos, não é? O aprendizado acontece durante todo o curso de uma vida. E o aprendizado também é algo personalizado. Esse conceito foi bem difícil para os professores finlandeses. Eles estão acostumados a ensinar um grupo de crianças, ao invés de personalizar a aprendizagem. Ou seja, precisamos crescer aqui como professores e como seres humanos. E crescer junto com os alunos. Bom, e os alunos? Nós acreditamos que os alunos têm um papel ativo dentro do seu processo de aprendizagem.
O que a gente quer dizer com isso? Esperamos não ter salas cheias de crianças falando a respeito de nada. Porque ninguém aprende só ouvindo. Muitas crianças aprendem se movimentando, observando, conversando entre si. Um aluno que seja consciente do que, do porquê e do como aprender. Então a gente tem que passar somente de uma perspectiva de o que para como aprender. Os alunos têm que aprender sobre problemas da vida real, sobre fenômenos da vida real. Houve alguns rumores de que nós na Finlândia havíamos removido todas as disciplinas. Então os alunos não aprendiam mais geografia, química ou matemática. Isso não é verdade. No entanto, nós queremos que as crianças consigam resolver problemas, mesmo aqueles que ninguém conseguiu resolver ainda. Problemas da vida. Isso porque são eles que vão motivar os jovens. São os grandes problemas que motivam os jovens a aprender. Os alunos, então, estabelecem metas e refletem a respeito do seu próprio processo de aprendizagem. Os alunos têm que fazer mais perguntas do que os professores. Tradicionalmente, os professores tinham a resposta para todas as perguntas. E eram eles que faziam as perguntas. Mas agora, são os alunos que perguntam cada vez mais. Os alunos estão agora fazendo experiências, sem medo de errar. Tudo bem errar, contanto que você aprenda dos seus erros. É importante ter uma atitude crítica para com o conhecimento, ter uma perspectiva crítica e analítica, estabelecer suas próprias metas e avaliar o seu próprio processo de aprendizagem. Queremos moldar o futuro juntos e explorar novas perguntas a serem feitas. Esse é o nosso objetivo final, e não só repetir algo que já foi descoberto, mas sim buscar respostas que ainda não existem. Esse é o desafio do professor. O papel do professor é de ser cada vez mais ativo, de apoiar a qualquer pessoa que precise do seu apoio. Um professor que motive os alunos, avalie o seu aprendizado, estimule novos ambientes de aprendizagem e estabeleça novos desafios. E me perguntaram, por que a senhora não escreve, de repente, um guia de ensino? Eu não escrevi porque essa lista do papel do professor muda o tempo todo. Ele tem que ativar e facilitar o processo de aprendizagem ao invés de somente falar, ensinar as coisas que já estão estabelecidas. Para alguns professores da Finlândia, esse processo foi muito fácil, porque era algo que eles já faziam no passado. Agora, para outros, ainda vai levar um tempo. E é por isso que o desenvolvimento profissional é tão importante. É difícil mudar a nossa mentalidade. Às vezes, os professores têm medo de não serem bons o suficiente. Que eles vão ter que se tornar algo diferente do que eles já são. O que é importante aqui é que eles sejam eles próprios, eles são seres humanos. E vão servir aí de exemplo para os alunos. John Hattie disse que o aluno é responsável por 50% do que ele consegue. 5% da escola, 5% dos seus colegas, 30% dos seus professores. Então, sim, os professores têm aí uma influência bem grande no processo de aprendizagem. E como a formação de professores pode apoiar esse papel dos professores que está em mudança? Em primeiro lugar, nós acreditamos nas mentorias. Assim, os mentores, a equipe da escola e os que vão fazer parte da mentoria consigam entender, principalmente para os professores recém-formados. Eles têm uma grande dedicação, têm uma base de pesquisa muito boa, mas às vezes têm dificuldade com a cooperação da escola e da família para ensinar os alunos. Então precisam de ajuda e de mentoria por parte dos seus colegas.
as comunidades de aprendizagem profissional em todas as escolas. Isso já faz parte do nosso currículo. O que importa aqui é o modo como um professor aprende com o outro. E como os professores servem de exemplo para os alunos, pensando numa comunidade de aprendizagem, tudo isso também é importante. Incentivamos os professores a utilizarem e escreverem planos de desenvolvimento profissional. Não somente os novos professores, mas também os que têm mais experiência, para que possam estabelecer metas para onde eles querem ir como profissionais e como seres humanos. Os programas governamentais, por exemplo, o que se chama tutor teachers, ou seja, professores monitores, não são selecionados pelo governo. São voluntários que querem aprender em par e ajudar o seu próximo, o seu colega, a ter sucesso. Eles trabalham juntos, então, como coprofessores ou professores em equipe e dão suporte, por exemplo, para a aprendizagem de TI. Por isso que enfatizamos o ensino colaborativo, para que ninguém tenha que lidar com problemas difíceis que tiveram que lidar no começo de suas carreiras. Assim, por isso que criamos o conceito de coaprendizado e de coensino. E por fim, o ensino à distância. Aqui, as universidades têm muitas oportunidades. A liderança está no cerne do processo. Qual é o papel, então, da liderança na educação finlandesa? Os princípios são muitas vezes expressos através do diálogo com professores. Quando eu trabalhava como diretor, eu decidi que toda sexta-feira eu ia passar o meu dia inteiro dentro da sala de aula, fazendo um co-ensino com os professores. Isso para mim era muito importante enquanto diretora, porque eu queria saber como que as crianças estavam aprendendo e como que eu podia ajudar o professor. Eu não estava lá para monitorar os professores, de forma alguma, porque nós não fazemos isso, nós confiamos no trabalho dos nossos professores. Os diretores também guiam o aprendizado e eles aprendem, eles também aprendem. Então nós enfatizamos a importância da liderança pedagógica, a habilidade de aprender habilidades. Isso é outra coisa que o diretor também precisa se dedicar muito para poder fazer. Claro que tem o trabalho administrativo que precisa ser feito, mas isso não é desculpa. Não é desculpa para não ser um líder pedagógico. Os líderes criam condições e criam comunidades. Então, isso é uma habilidade social que está no cerne. Eles precisam compartilhar esse papel de liderança. Isso quer dizer que eles não devem liderar sozinhos. Deve haver um grupo de liderança que precisa ser colaborativo. É um trabalho em equipe. E o papel deles é se conectar a todos os envolvidos. Digamos na comunidade, se tiver algum centro de saúde, se tiver uma biblioteca, assistência social, empresas parceiras, pais engajados, os diretores têm um papel-chave. Ele pode servir como um ponto de ligação para todas essas partes interessadas. E nós queremos sim que as escolas abram as portas para todos esses envolvidos. E o papel do diretor também é fazer uma ponte entre os pais e os professores. Questões de bem-estar muitas vezes são difíceis. Elas não podem ser só resolvidas pelos professores, nem só pelos diretores. Nós precisamos convidar os assistentes sociais, os profissionais da saúde e todos os componentes da sociedade para trabalhar juntos. E a tarefa do diretor também é criar uma nova cultura de trabalho. Uma cultura de trabalho colaborativo e grupal. Na Finlândia, tradicionalmente, nós sempre tivemos uma base no sistema educacional que foi muito forte, muito conhecida. Mas, como eu falei, os tempos mudaram. Agora a gente precisa prestar atenção em como continuar esse processo. Nós queremos nos esforçar para mudar o ecossistema e transformar isso num ecossistema. O que isso quer dizer?
Mesmo no nível governamental, municipal, no nível escolar, nós reavaliamos a forma como nós trabalhamos. Por que vamos esperar 2 anos para uma legislação ser promulgada ou 10 anos para uma nova base ser implementada? Se tiver um problema no nível local ou no nível escolar, por que a gente não pode flexibilizar e resolver junto, sem ter que esperar alguém no sistema hierárquico nos dizer o que fazer? Isso precisa mudar. Nós precisamos, sim, inovar juntos, nós precisamos construir um novo sistema e uma nova estrutura mais flexível. Nós precisamos compartilhar essa consciência do nosso sistema. Eu trabalhei como líder de inovação na nossa unidade de inovação e de co-desenvolvimento. E como que nós trabalhamos no momento? Atualmente nós estamos procurando problemas difíceis que ainda não foram resolvidos. Um problema difícil pode ser a questão do bullying, como já foi mencionado aqui anteriormente. Pode ser uma questão socioemocional, que também aparece muito nas escolas de hoje em dia. A gente precisa, primeiro de tudo, definir o problema e encontrar soluções juntos. A gente precisa analisar quais são os stakeholders que a gente precisa envolver na questão. Porque uma vez que a gente começa a experimentar diferentes formas de resolver, talvez 2 experimentos ou 3 opções diferentes possam resolver o problema. Mas a gente tem que ver o que funciona e o que não funciona. A gente pode acabar com os experimentos que não funcionam e continuar as estratégias que estão dando resultado e fortalecer elas. Com isso e com as municipalidades atualmente, nós estamos encorajando todos os municípios a adquirir uma nova perspectiva no seu trabalho. A gente encoraja os municípios a fazer algo que eles nunca fizeram antes. Nós incentivamos as cidades a terem coragem e também serem inovadores. Porque uma vez que a gente começa a trabalhar dessa forma, quando a gente muda a cultura de trabalho, a gente também se torna inovador. E a gente pode aprender uns dos outros em termos de inovação. Aí a gente pode atingir um consenso da aprendizagem. Bom, para concluir a minha apresentação de hoje, eu destaco aqui os valores importantes da nossa educação. Equidade, confiança, humanidade e uma forma sustentável de vida. Equidade e bem-estar andam de mãos dadas, né? Eu não sei qual vem primeiro, o bem-estar ou a aprendizagem. Ou se a aprendizagem cria o bem-estar. Porém, a equidade e o bem-estar com certeza são 2 questões que nós queremos manter na prioridade dos nossos ensinos. Nós queremos que todos os alunos da Finlândia tenham as mesmas oportunidades para poder atingir uma boa educação, apesar do seu histórico socioeconômico, independentemente da sua religião ou qualquer outra característica. Nós confiamos nos nossos professores, confiamos nos nossos administradores, nos nossos pais e nos nossos alunos. Só precisamos trabalhar juntos. A humanidade também tem muito a ver com as habilidades socioemocionais, que foram enfatizadas aqui tantas vezes hoje. E uma forma sustentável de vida também. Todos nós precisamos crescer enquanto adultos e crianças. Precisamos desenvolver o nosso lado socioemocional de seres humanos. É assim que nós vamos poder criar um novo mundo, um lugar melhor para viver. Nós queremos ser cidadãos globais. E queremos que os nossos jovens, as crianças, que estejam o futuro. Eu tenho um neto, uma neta, o nome dela é Elna, ela tem 7 meses de idade. E conforme eu continuo a minha história nessa cadeia de gerações, eu quero fazer tudo ao meu alcance para garantir que quando a minha neta estiver em idade escolar, ela vai ter a melhor educação para a vida dela. Não só para poder receber uma educação de qualidade, mas poder ser um membro ativo do corpo estudantil, para que ela realmente possa criar o seu próprio futuro. Mas não só o futuro dela, mas o futuro do nosso mundo. Porque todos nós somos necessários para transformar o mundo em um lugar melhor. Tem muito a se fazer, pessoal. E eu incentivo todos vocês a continuarem a excelente trajetória que vocês escolheram. E sempre enfatizando essas habilidades. Boa sorte a todos.